Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Bem-vindos a este primeiro vídeo depois de umas mini-férias. Claro que muitos de vocês não devem ter reparado nisso porque eu continuei com vídeos, mas isso é magia do YouTube. E eu hoje queria tirar uns breves minutos apenas para falar uma coisa que tem-me incomodado um pouco e que tem a ver com a introdução de alguns conceitos que provêm do mundo mais oriental e que são conceitos que se estão a começar a espalhar e a fazer parte, a incluírem-se na nossa forma de estar mais ocidental, pelo menos para alguns. E o problema é que a forma como muitas das vezes eles são apresentados e são divulgados para com as pessoas pode levar a que as pessoas tenham ideias ou crenças erradas acerca daquilo que tudo isto significa e todos esses processos podem ou não contribuir. Em primeiro lugar, é importante eu frisar que esses conceitos como, por exemplo, a aceitação incondicional, como a compaixão, como o estar no momento com a atenção plena, até mesmo um lado mais pacífico com a espiritualidade, com a fé, pelo menos de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados. Todos esses conceitos tiveram alguma origem, numa determinada forma, das filosofias orientais, como o budismo, como o taoísmo, como as culturas de múltiplos deuses, mesmo alguns aspectos hindus, filosofias que provêm da Índia, etc. Portanto, o mundo oriental sempre foi um mundo que, em termos de filosofias, foi muito diferente do mundo ocidental. E que, a dada altura, essas filosofias começaram a entranhar-se um pouco mais na cultura ocidental. Né? Por exemplo, um dos mais conhecidos psicanalistas da história e também dos mais controversos, Carl Gustav Jung, a dada altura, numa das partes do seu trabalho, foi buscar muita inspiração de questões religiosas e questões mais filosóficas ao Oriente, e isso foi uma coisa que ficou patente em parte do seu trabalho. A dada altura, houve muita abertura do mundo ocidental para receber algumas daquelas que eram os conceitos budistas, da aceitação incondicional, da compaixão, da preservação quase radical pela vida, e estas questões budistas foram entrando para diversas formas, sendo que a meditação, o yoga, foram grandes transmissores de muitos desses conceitos. Hoje em dia temos o mindfulness, que apesar de não ser uma abordagem espiritual,
e o próprio Kabat-Zinn, um dos pioneiros, se não o pioneiro do mindfulness e aquele que é o responsável pela divulgação do mindfulness no Ocidente, aquilo que sempre foi proposto é que mindfulness não é uma prática religiosa. No entanto, se uma pessoa for analisar os princípios do mindfulness, para realmente ser-se mindful e estar numa dinâmica de mindfulness, esses princípios têm, obviamente, uma orientação budista. Aliás, nem deixaria de ser o contrário, já que Kabat-Zinn aprendeu técnicas meditativas e aprendeu alguns desses conceitos com monges budistas nas suas viagens pelo Oriente. Portanto, muitos desses conceitos vieram do Oriente para o mundo ocidental. E imensos desses conceitos, aliás, quase todos esses conceitos, a dada altura também foram aproveitados para serem incluídos em psicoterapia. Portanto, o mundo da psicologia também os começou a integrar. Temos, por exemplo, a psicologia budista ou as chamadas terapias de terceira geração, mais ligadas às terapias cognitivo-comportamentais. Um dos aspectos centrais dessas terapias é a inclusão de vários desses princípios e gerando modelos específicos de psicoterapia. Alguns eu já referi aqui no meu canal, como modelos integrativos, como por exemplo a terapia da aceitação e compromisso, a própria terapia dialético-comportamental também partilha alguns desses princípios mais orientais, a terapia cognitiva baseada no mindfulness. Portanto, as terapias de terceira geração também foram muito responsáveis pela introdução desses conceitos na prática psicoterapêutica. Já para não falar, não é, no aspecto positivismo, psicologia positiva, mas isso é outra história. Também já falei sobre isso no vídeo anterior. No entanto, quando estes princípios foram integrados, especialmente em psicoterapia, eles foram integrados com um princípio e eles fazem parte de modelos estruturados que foram desenvolvidos e testados. Portanto, há práticas de eficácia e de comprovar-se que eles de facto trazem mais-valias. E mesmo esses conceitos são introduzidos sistematicamente e de uma forma orientada. Por exemplo, no início de um processo terapêutico, não se vai partir logo para que a pessoa, de um momento para o outro, adote uma postura de aceitação incondicional, até porque para chegar a esse ponto, muito mais tem que ser realizado. Muitas outras etapas têm que ser chegadas em psicoterapia. Porque custa-me acreditar que uma pessoa, por exemplo, que está num estado depressivo, entre em psicoterapia e em 2 ou 3 sessões comece a adotar uma postura de aceitação incondicional. Portanto, tudo aquilo que vem sem julgamento, sem crítica, sem nenhuma barreira. O que, para mim, é difícil de acreditar, já que supostamente a pessoa vem com uma perturbação psicológica, com uma perturbação mental. Na depressão nós sabemos que existe
muitas crenças irracionais, muitos pensamentos negativos, muitos comportamentos, também eles próprios mal adaptativos, e também uma falta de gestão emocional, regulação emocional, aliás. Há ali muito trabalho para ser feito e, portanto, uma pessoa que tem uma perturbação desse género, em 2 ou 3 semanas, não adota uma postura de aceitação incondicional. Isso é difícil. Eu não vou dizer impossível, porque muito pouca coisa é impossível, mas é extremamente difícil. E, portanto, isto são conceitos que necessitam de uma grande interiorização e uma prática constante, e muitos deles uma mudança ou muitas mudanças de vida. Já para não falar que muitos destes conceitos, porque derivam de outras culturas, podem ser difíceis de interiorizar e de começarem a ser praticados por pessoas do mundo ocidental, porque nós não estamos habituados a isso. Não foi com esses princípios, não foi com esses valores, com essas crenças que nós nascemos ou que fomos educados. Portanto, para alguém que está no mundo oriental e que essas filosofias são filosofias de vida, que são ensinadas logo à partida quando a pessoa nasce, vão sendo ensinadas ao longo do seu desenvolvimento, são muito mais fáceis de interiorizar e das pessoas começarem a agir em função desses princípios. Portanto, uma pessoa que está habituada a uma determinada filosofia ou religião em termos ocidentais, demora o seu tempo a interiorizar, a executar, a viver de acordo com esses princípios, sendo que também, importante seja dito, é sempre uma escolha. A pessoa pode ou não escolher aceitar, utilizar esses conceitos. E o risco é que hoje em dia há uma grande vaga de pessoas, algumas leigas, quando eu digo leigas, é pessoas sem formação em saúde, mas que de alguma forma providenciam serviços quase desse género, pessoas leigas, mas até mesmo alguns colegas no mundo da saúde, quer física, quer mental, que agarram nesses conceitos e andam constantemente a bombardear a cultura, as redes sociais, a dizer não, isto é que é a nova, isto é o novo, é a nova sensação, isto é o novo pop, quer mudar a sua vida, então é isto que tem que fazer. E é radical. Portanto, lá está, é agora utilizar aquela frase feita, saída dos programas, reality shows, Big Brothers, que valem aquilo que valem, nem vou comentar, em que aceita que dói menos. Não dói menos. Por amor de Deus. Mas que é isto? Aceita que dói menos. Se isso fosse assim tão fácil e sair para fora como estas pessoas dizem, então nós não tínhamos problemas. Bom, tínhamos o Covid, mas não tínhamos problemas em termos de saúde. A saúde estava muito menos preenchida, não tínhamos listas de espera, não tínhamos rombos no Sistema Nacional de Saúde e no privado. Eu, por amor de Deus, quer dizer, eu sinto-me roubado porque eu
decidi ser psicólogo. Para isso precisei de estudar 5 anos, mínimo. Depois tive que me inscrever na Ordem dos Psicólogos, pelo menos mais 1 ano, portanto já vamos em 6. E depois, porque eu entendo numa postura de ser bom profissional, tem que se continuar sempre a aprender e a melhorar e a obter formação, não é? Passei anos e anos em formação avançada em psicoterapia, pelo menos mais 4 ou 5, o que já vamos em 10 ou 11 anos, mais todas as formações extra que eu obtive, e agora que decidi colocar-me em mais uma aventura académica, doutoramento, em que são pelo menos 3 anos, portanto já vamos em para aí 13 ou 14 anos de estudo, eu sinto-me roubado porque tanto estudo para depois ouvir frases como aceita que dói menos, temos que olhar para o lado positivo das coisas e sim, e as 1001 formas de uma pessoa obter mais dinheiro e mais lucro. Curiosamente, eu gostaria de terminar este vídeo dizendo que a maior parte das pessoas que prega estes ensinamentos, estes chavões, a maior parte dessas pessoas são aquelas que praticam menos. Se calhar são aquelas que são menos tolerantes, se calhar são aquelas que se irritam mais, se calhar são aquelas que se frustram mais porque veem que às vezes não têm os rendimentos que desejam, ou pelo menos não conseguem roubar tantas pessoas como gostariam. De facto, são aquelas pessoas que menos, aquelas que mais pregam, são aquelas que menos praticam. Portanto, eu gostaria de fechar este vídeo dizendo-vos para prestarem muita atenção cada vez que vêm estes chavões, porque as coisas não são assim tão simples. É verdade que as pessoas podem aprender a aceitar, podem aprender a ter compaixão pelos outros, podem aprender a ter uma vida mais saudável, focada no presente, no aqui e no agora. No entanto, todas estas coisas são aprendizagens, necessita-se tempo, prática, decidir-se e querer-se ser-se diferente e integrar estas perspectivas na sua vida. Portanto, é uma questão de escolha e tudo isso leva o seu tempo. Não é uma questão imediata, não é uma questão tão preto no branco como essas pessoas pregam. E, portanto, é isso que eu gostaria de chamar-vos a atenção. Nada disto funciona assim, num estalar de dedos e as coisas já estão. Muito obrigado por estarem aí neste vídeo improvisado. Se gostarem destes vídeos e se apreciarem estas ideias, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, espero que estejam bem, com saúde, e vemo-nos então num próximo vídeo.